E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal Sendas e Caminhos. O vídeo de hoje é uma sugestão aí do nosso amigo Bruno Santos, que é um inscrito aqui do canal. Valeu Bruno, tamo junto, é nóis, muito obrigado aí. E ele pediu pra gente falar de como foi a crise na Espanha e qual é a situação econômica atual. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, logo após a introdução. O momento mais assim crítico, digamos, da crise espanhola foi em 2011. E o que aconteceu para a Espanha ter chegado numa situação tão caótica? Para entender um pouquinho isso, a gente vai ter que voltar no ano de 1998. Em 1998, o então presidente José María Aznar, ele chegou no Congresso com uma proposta de lei que se chamava La Ley de Suelo. E o fundamento principal dessa lei era retirar todos os terrenos urbanizáveis, que isso era controlado pelo poder público, e colocar no mercado privado a baixo custo, com o intuito de atrair investidores do setor imobiliário e dar um empurrãozinho na construção civil. A ideia era basicamente essa. Ele pensava que se aumentasse a quantidade de casas disponíveis no mercado, o preço ia baixar e assim as pessoas iam finalmente conseguir realizar o sonho da casa própria. Parece bonito, né? Mas deu ruim, amigo. O que aconteceu foi que as empreiteiras pegavam dinheiro emprestado com o banco e os empreiteiros que tinham mais condições financeiras financiavam as campanhas dos políticos e se tornava aquele ciclo vicioso. Você já sabe, amigo, onde tem empreiteiro e político no mesmo lugar, pode sair fora que vai dar merda. A Espanha chegou em 2002 a todo vapor e a máquina da construção civil estava trabalhando muito e o setor imobiliário estava tendo muitos problemas com a falta de mão de obra. Por quê? Nessa época, os trabalhadores espanhóis, eles gozavam de muitos direitos e proteções trabalhistas, o que deixava muito caro a contratação. Então, não era atrativo para as empresas contratar com tantas regulações do governo. E eis que chega o nosso querido presidente José María Aznar, mais uma vez, e tira uma lei da cartola. Ele faz uma reforma laboral. A reforma laboral consistia em retirar ao máximo todos os direitos que os trabalhadores tinham, para assim reduzir os custos de uma contratação pelas empresas. E deu bastante certo. As empresas começaram a contratar mais e mais e mais, inclusive os jovens começaram a abandonar os estudos para trabalhar na construção civil, porque se ganhava muito dinheiro nessa época. E outras milhares de pessoas vieram de todas as partes do mundo, incluindo o Brasil. Em 5 anos, a Espanha conseguiu elevar o nível de construção civil e chegou a construir mais casas que a França, a Alemanha e a Itália junto. Até que um belo dia, o bicho pegou lá para as bandas dos States e explodiu a crise imobiliária americana, acabando assim com o acesso ao crédito. Porque eu volto a te lembrar, a economia da Espanha estava baseada na dívida. As empreiteiras pegavam dinheiro emprestado com o banco para construir e para financiar campanhas políticas, e as pessoas que iam comprar casas também precisavam de empréstimo. Então, os bancos nessa época, eles emprestavam dinheiro com uma facilidade muito grande. Mas como os Estados Unidos fechou a torneira por causa da crise deles, tudo virou uma bola de neve. E foi assim que a Espanha entrou no colapso financeiro. Muita gente perdeu emprego. A Espanha chegou a alcançar uma taxa de desemprego de 20% da população, ou seja, 4 milhões de pessoas estavam desempregadas. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a ser despejadas das suas casas, mas continuavam com a dívida. Então agora que eu expliquei mais ou menos em que consistiu a crise imobiliária na Espanha, eu vou falar um pouco de quais foram as medidas tomadas e qual é a situação atual e a previsão para o futuro assim mais próximo da Espanha. Em 2011, chega ao governo o presidente chamado Mariano Rajoy. E esse cara pegou uma batata quente que era uma coisa medonha. As primeiras medidas que ele tomou ao chegar no governo foram completamente contrárias às promessas que ele tinha feito na campanha. O que ele fez quando chegou no governo? Começou a recortar gasto de onde não podia mais, diminuiu o salário mínimo, aumentou impostos e aprovou outra lei que retirava ainda mais direitos dos trabalhadores, com o intuito de diminuir o custo para que as empresas pudessem contratar empregados e assim tentar reativar a economia. Durante os primeiros anos dessa reforma que o presidente fez, teve muito confronto social, as pessoas protestaram muito, foram às ruas e quebraram tudo,
mas acabou que ele soltou a polícia em cima da rapaziada, sentou a borracha em todo mundo voltou para casa e ele continuou com as reformas dele, com as políticas dele de austeridade, de recortar e tentar arrecadar o máximo possível. Aí você vai me perguntar, e funcionou essas medidas? Apesar de eu não ser simpatizante do presidente atual, mas quando faz algumas coisas certas, a gente tem que reconhecer e realmente a política que ele aplicou no setor da economia a um curto prazo não era perceptível. Só que realmente ele conseguiu reativar a economia. A principal diferença entre a Espanha atual e a Espanha do passado é que antes da crise o poder aquisitivo das pessoas era muito maior, as pessoas ganhavam muito mais e tinham mais poder aquisitivo. E o que aconteceu depois da crise e depois de todas as reformas do governo foi que as pessoas agora elas continuam tendo uma qualidade de vida e tal, porque o setor público aqui obviamente funciona muito melhor do que no Brasil. Porém, o que aconteceu foi que agora as pessoas elas têm menos poder aquisitivo, então mais ou menos elas ganham entre 1.000 e 1.200 euros, que é o que seria um salário justo para você viver modestamente, pagar um aluguel, fazer sua compra, tomar uma cerveja no fim de semana. Não dá para fazer barbaridade, mas com 1.000 euros, 1.200 euros as pessoas vão empurrando com a barriga. Não é o ideal, ainda falta muita coisa para melhorar, mas atualmente a Espanha, apesar de ainda ter uma taxa de desemprego elevadíssima, ela pouco a pouco ela está se recuperando da crise e a perspectiva é de melhora, é de que continue melhorando, de que a Espanha seja mais atraente para investidores, para as empresas e para a contratação de funcionários. Então, se a sua pergunta é como está a situação atual da Espanha, não está boa, principalmente para os imigrantes que são ilegais, então, porque o que aconteceu foi que o governo ele começou a fazer muita pressão fiscal e muita pressão em cima das empresas. Então, se uma empresa for pega com um imigrante trabalhando ilegalmente, as multas são altíssimas e essa empresa corre o risco de ser fechada e o cara ir à falência diretamente. Então, está se criando trabalho, um emprego mais trabalho temporário, porque a Espanha agora ela está focando muito no que é o setor do turismo. Está se gerando muito trabalho temporário, mas a gente sente que a economia começa a caminhar. E eu imagino que dentro de 2 ou 3 anos a Espanha já vai estar em plena forma e não vai voltar a ser o que foi nos anos de glória, mas as pessoas vão recuperar um pouco da qualidade de vida. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E eu volto a repetir, você que está pensando em vir para a Espanha para morar, venha com reserva financeira. Traga dinheiro para você aguentar pelo menos os primeiros 3 meses, assim, até você conseguir se estabilizar, tá? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para não perder as notificações e espero que você que tenha dúvida e queira deixar a sua sugestão de vídeo, pode fazer deixando aqui embaixo, aqui na caixinha de comentários. Eu vou agradecer muito. Vou tentar atender na medida do possível, o mais rápido possível, tá? Os pedidos da rapaziada. E o que eu não puder fazer em vídeo, eu respondo aqui embaixo. Tudo de bom pra vocês, até a próxima. Fui!